música, jornalismo, variedades. Você, no ar Manhã do Ouvinte. Manhã do Ouvinte, entrevista. É sempre bom receber os nossos amigos. Quando a gente abre a casa da gente para visita, é muito agradável, né? E na sexta, a gente recebe aqui o Glauco Macedo. Inclusive, para a semana que vem vai ter uma novidade que a gente vai contar no finalzinho, tá? Sobre a participação do Glauco Macedo. Eu acho que é até por isso que ele veio com um paletó bonito hoje, né? Tudo bem, Glauco? Bom dia, que bom recebê-lo aqui. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que estão aqui presentes, o Obi-Wan, o Jorge, o pessoal da técnica. Bom dia a todos os ouvintes. E é um prazer inenarrável, Luiz, estar aqui na sua casa, recebendo esse convite que tanto abrilhanta aí o trabalho do PROCON, o trabalho da Prefeitura de Manhuaçu, e que você fomenta, né, este espaço, dentro deste espaço, a possibilidade de dividirmos com a população um pouco do conhecimento, um pouco do que experimentamos, visando aí, sobretudo, que eles atinjam um maior grau de conscientização para um consumo mais proveitoso. Sim. É interessante que semana passada a entrevista foi gravada, não é isso? Com o Júlio Oliveira. E eu estava vendo a entrevista aqui no estúdio, acompanhando, e quando você gravou já tem um tempo, né? Você estava bem acima do peso naquela ocasião, né? Ô, Luiz, eu estou fazendo um esforço muito grande, sabe, Luiz? A gente percebe a diferença. Né? Eu tenho uma variação, isso desde da minha adolescência, eu vario muito, sabe? Eu tenho variado tanto, mas tanto, Luiz, que eu estou quase assim, assemelhado ao preço dos nossos combustíveis. Uma hora está para cima, outra hora está para baixo, é aquela verdadeira gangorra. Mas a gente insiste, e quem sabe, né? Um dia a gente estabiliza e fica equilibrado. Verdade. Ô Glauco, a gente tem nesses dias aí observado, né, as mudanças que já são visíveis na questão aí dos combustíveis, né? Que a gente tem uma questão de imposto, né, que houve uma modificação, tem uma padronização a nível nacional, para que o nosso público possa entender como que funciona essa questão do imposto ali no preço do combustível. Luiz, realmente está aí uma verdadeira queda de braço, mas é uma boa queda de braço. Né? O governo, ele herdou aí uma redução às vésperas de uma eleição, ela tinha uma conotação evidentemente eleitoral, e para administrar essa redução, várias coisas estão acontecendo. Era para ter finalizado, Luiz, essa isenção tributária, que é a isenção fiscal de uma maneira geral sobre os combustíveis, já em dezembro. Mas, para que não houvesse um impacto muito grande nos preços, e isso aí tem um dividendo político também, né? Foi se adaptando na medida do possível, fazendo concessões. No dia 16, agora, por exemplo, houve uma redução substancial no preço da gasolina pela própria Petrobras. Mudou-se a política lá, né? Mudou a política. Ela não está mais atrelada ao dólar, o que sempre foi atrelado ao dólar, hoje ela não está. E como houve uma redução significativa no preço do barril do petróleo, esse repasse foi realizado já do fornecedor para o distribuidor, de uma maneira geral, né, o fornecedor Petrobras, no caso, para o distribuidor de combustíveis, e que se sentiu, a partir do dia 16, uma redução no preço dos combustíveis na bomba. Por outro lado, né, para que a coisa não só, né, o santo, como é que fala mesmo, Luiz? A esmola, quando é muito grande, o santo desconfia. Desconfia-se do santo. Desconfia-se do santo. Aí o que acontece? Aquela redução que havia acontecido do ICMS, um nivelamento a nível nacional de 17%, se eu não me engano, 16, 17, alguma coisa assim. Agora, também houve uma alteração na política. Não se trata mais de percentual máximo que cada estado adota. Agora é um valor fixo. Hoje, então, a partir do dia 1º, que foi ontem, né, entrou em vigor a alíquota única de ICMS no Brasil, que é de R$
R$ Então, se por um lado houve uma redução no preço da gasolina, por outro lado, haverá com essa estabilização do ICM um acréscimo em quase todo o país, porque vai superar 17%. E esse acréscimo a gente tem percebido, inclusive na capital, gerou até reclamações, porque se aguardava um acréscimo que ficaria em torno de 20 centavos, 25 centavos, talvez 30. E em BH, teve postos daqui, aumentou até 40 centavos. E a gente fica atento, né, com o que está acontecendo a nível de estado, sobretudo a capital, para a gente ter uma base para a gente aqui. A nossa gasolina hoje está em torno aqui em Manhuaçu, na cidade, de 5,30, variando até 5,35, mas já tem, inclusive, em distrito, preço menor, né, Glauco? Tem sim, Luiz. Essa atenção que você chama, Luiz, ela é importantíssima. Pelo seguinte, quando se defere um acréscimo tributário, isso não significa que esse acréscimo seja aplicado de uma forma imediata na bomba. Né? O que nós vemos normalmente é o seguinte: o governo anuncia o acréscimo e aí, de imediato, os postos repassam para a bomba. É o que aconteceu em BH e que não aconteceu em Manhuaçu. O acréscimo aqui, já houve esse acréscimo e ainda não sentimos esse valor na bomba. E pelo contrário, né, quando se anuncia uma redução, essa redução ela demora para ser constatada na bomba. Falei disso ontem no programa e dessa vez não aconteceu em Manhuaçu. Dessa vez houve uma mudança de comportamento, né? A gente tem percebido uma mudança significativa de comportamento em relação aqui aos postos de Manhuaçu. Eles estão sendo mais prudentes. Tá? Nós não temos um melhor preço ainda, queríamos que tivesse, mas ainda não temos, mas também não podemos mais criticá-los como o preço mais alto do estado de Minas, que foi o que figuramos no início de toda essa campanha. Né, do início de todo esse trabalho que tivemos. Então, hoje nós temos um preço moderado, hoje nós temos os postos que eles acompanham as reduções e crescimento de acordo com o estoque. E aí, a função do PROCON ela é importantíssima, porque, por exemplo, na semana passada, a nossa fiscal rodou todos os postos, solicitando as notas fiscais de entrada e as notas fiscais de saída, para verificar justamente esse valor e esse acréscimo que seria paulatinamente inserido no preço final dos combustíveis. Então, a atuação do PROCON nesse sentido, ela é importante. Mas a gente sempre diz, repete, reforça, Luiz, o PROCON não tem força. Tá? Nós temos uma capacidade fiscalizatória e de informação. Quem tem força é a população. Quem tem a verdadeiro poder nisso tudo, de determinar, aí sim, determinar preço, é o consumidor. É o consumidor consciente, que acompanha o seu programa, que tem lá o aplicativo. Tá, este é o caminho, todos colocando, por favor, o aplicativo Educação Fiscal MG. É um aplicativo gratuito que você deve baixar no seu celular antes de abastecer o seu carro, a sua moto, o seu veículo. Faça a consulta. Ele te dá ali um diâmetro de até 20 quilômetros, uma pesquisa instantânea de preço de quase 20 quilômetros, aonde você poderá optar pelo preço mais baixo. Quer dizer, é uma arma muito potente, é uma arma muito eficaz. A outra arma é que nós não tenhamos preguiça, Luiz. Não é porque o posto está do lado da nossa casa, se nós fizermos ali o acompanhamento no aplicativo, está dizendo que o posto com o preço mais baixo, ele é do outro lado da cidade. Veja bem, mas é uma cidade pequena, compensa, vale a pena essa conscientização. Não faça o abastecimento por uma questão de comodidade, faça por uma questão de preço. E sempre que tiver algum tipo de desconfiança em relação à qualidade do combustível, peça o exame imediato, peça ali que se faça o teste do combustível ou faça a denúncia eventualmente após perceber algum tipo de alteração junto ao PROCON, que nós faremos a fiscalização. Mas o consumidor
tem essa força, tem esse poder, e só com um consumidor nós atingiremos ainda um preço mais baixo. Essas variações, elas acontecem, essa gangorra de preços e de tributação, elas estão fora do nosso controle, mas a escolha do menor preço está no nosso controle, sim. E o Luiz está aqui fazendo a parte dele, aliás, como faz, pelo menos do meu conhecimento, há mais de 20 anos que sou fã incondicional dele. Tá certo. Ô Glauco, você falou aí do aplicativo Educação Fiscal MG. É só ir à loja do aparelho, está disponível para Android e iOS, manda instalar e você põe lá a cidade, você vai saber o menor preço do combustível. Pelo próprio cadastro, quando se faz, ele aciona por GPS, então, independente de onde você estiver, é um diâmetro de 20 quilômetros do ponto aonde o celular está pesquisando. Então, eu fui para Belo Horizonte final de semana, Luiz. Eu abro o meu Educação Fiscal MG, que é um programa do governo do estado de Minas gratuito, e lá eu faço a minha pesquisa e vou encontrar num raio de 20 quilômetros dentro da cidade de Belo Horizonte qual o menor preço. Aí está. Agora, o PROCON continua postando lá no Instagram também? Sim. Nós temos algumas variações. Quando a coisa está mais controlada, a gente freia um pouco essa divulgação. Mas agora, diante dessa turbulência que nós já vimos que está acontecendo, nós já retomamos as pesquisas diárias. Aí é só acessar o Instagram do PROCON, que é PROCON Manhuaçu, tudo junto, tá? Faça lá o seu cadastro, a DIRA, né? Tem que fazer a adesão àquela página, você vai ser um seguidor daquela página, e a partir daí, nos stories, são stories de 24 horas, então coincide a pesquisa diária que fazemos. Hoje, na cidade, como nós falamos, pelo menos pela manhã, a variação estava em torno aí de 5,30 até 5,35. Mas tem distrito, por exemplo, Realeza, ontem tinha gasolina de quanto? R$ 5,16. Isso ontem, né? Isso ontem. Ainda não temos a pesquisa mais atualizada. Essa aqui é de 11h30 da noite de ontem. Tá? Então, quer dizer, você consegue uma variação de quase 20 centavos dentro do município, com destaque hoje para o distrito de Realeza. E Manhuaçu, no centro da cidade, se encontra gasolina a R$ 5,30 e também a R$ 5,35. Quer dizer, 5 centavos no centro. Às vezes, diferença de metros. Daí a importância do consumidor consciente, Luiz. Agora, a gente falava aqui, Glauco, porque a Rádio Manhuaçu não é uma rádio local, é uma rádio regional. Então, as pessoas da região escutam aqui a nossa entrevista, a programação, e trazem também informações para a gente, inclusive redes sociais, né? Ah, mas aqui na minha cidade tem gasolina muito mais cara do que aí, está tão perto. O que é que essas pessoas dessas cidades podem fazer? Passando por Manhuaçu, abastece aqui. Essa é uma dica que eu já dou, né? Agora, o que eles podem fazer lá no município deles, Glauco? Ô Luiz, que bom que você tocou nesse ponto. Nós temos recebido no PROCON, o PROCON, por ser um nome de destaque nacional, as pessoas entendem que ele teria acesso também às cidades vizinhas. Inclusive, vai aí, tá, uma crítica aos postos de gasolina da cidade de Mãimirim, muito frequente aqui no programa do Luiz. Os ouvintes estão reclamando muito, tá? Eles estão dizendo que os postos de Mãimirim estão praticando preços altíssimos, o que o PROCON deveria atuar em Mãimirim. Infelizmente, ouvinte de Mãimirim, nós não temos essa possibilidade, porque o nosso PROCON é um PROCON municipal, tá? Ele tem uma atribuição restrita ao Manhuaçu, né? À Prefeitura de Manhuaçu. Então, nós estaríamos extrapolando o que a legislação determina em termos de fiscalização. Mas nada impede que você aí de Mãimirim, que você aí de Reduto está um preço muito mais alto também que Manhuaçu, né? Nada impede que vocês instalem um aplicativo Educação Fiscal MG, que vocês se esforcem por abastecer nos postos com preço mais baixo, porque essa força, né, esse poder, vocês terão independente de fiscalização. A fiscalização ajuda, porque ela ameniza essa ânsia de lucro do fornecedor. Então, ele pensa mais, ele começa a ter mais atenção aos repasses, mas a força mesmo vai estar na organização de vocês. Então, o pessoal de Mãimirim, de Simonésia, lá de Reduto, São João do Manhuaçu, pesquisem antes, se organizem nesse sentido, porque aí
tudo fica mais fácil e vocês vão alcançar também uma redução de preço. Aplicativo educaçãofiscal.mg? Educação Fiscal MG, tudo junto. Direto, né? Baixe, é levinho e você vai ter a informação sempre em tempo real. Ô Glauco, a gente vai fazer uma mudança a partir de semana que vem. Parece que você quer vir segunda-feira também? Ah, Luiz, eu queria vir, era todo dia, sabe, Pois Luiz? eu fiquei sabendo. Eu sou tão seu fã, Luiz, mas tão seu fã que se eu pudesse eu ficava aqui do seu lado. Eu ia ser o Louro José do Luiz Nascimento. Mas não tem jeito ainda, então vamos antecipar para segunda, né? Pois é, vai rapaz. ter essa alteração. Eu fui informado que a partir de semana que vem, o Dr. Glauco virá a partir de segunda, né? Então, hoje ele encerra e segunda vai estar de volta, mas eu explico. A Jane Peço, que é a nossa convidada da segunda, está com a impossibilidade, né, de fazer aqui a apresentação na segunda. Então a gente fez uma troca, né? O Glauco virá às segundas, a partir de semana que vem, e a Jane Peço virá às sextas, porque a Jane falou assim, não, eu preciso mudar. Mas eu não posso parar de vir. e também não quero fazer gravado, quero fazer ao vivo. Então, a gente viu a possibilidade, né, do Glauco. A partir de semana que vem, ele virá às segundas, tá? E a Jane virá às sextas-feiras. Eu quero até agradecer, Glauco, a sua gentileza, né, de poder estar com a gente aqui na segunda-feira, nessa necessidade que a gente teve, porque tê-lo aqui é sempre muito importante. E eu confesso que eu vou ficando seu fã a cada dia. Obrigado, Luiz. Muito obrigado e um forte abraço para a doutora Jane Peço, nós que sempre acompanhamos aqui as importantíssimas dicas que ela dá nessa área de nutrição, né? E não podia mesmo deixar de acatar aí um pedido direcionado por ela, pela rádio, né? Então, estamos sempre aí à disposição para somar. Não é isso, Luiz? Isso aí. Até segunda, então. Muito obrigado. Bom final de semana a todos. Glauco Macedo, coordenador do Procon Manhuaçu, nosso convidado de hoje. São 8h56 da manhã. Termina para o vídeo o nosso Manhã do Ouvinte. Em nome da Portal Financeira, dinheiro na mão para você, centro da cidade. Cafeira São João em Matipó, certeza de pontualidade em seus negócios. E São João, tudo de bom para você. Tem em Matipó, tem em toda a nossa região, inclusive em Realeza, Distrito de Realeza, tem uma loja do São João, onde você aproveita as melhores ofertas. Após o intervalo, eu sigo pelo rádio. Obiuan Andrade, aquele abraço. Jorge Augusto, muito obrigado. A toda a nossa equipe, a minha saudação e até já. A rádio dos grandes sucessos. Rádio 710 AM. Rádio Manhuaçu é assim, feita pra você, feita pra mim, 710.